Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de ordenação e vamos ver a ordenação por intercalação de dois vetores ordenados. Para trabalhar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema: escreva um programa que lê um número, esse número será a quantidade de valores ordenados lidos em seguida. Armazene esses números em um vetor V1. Em seguida, lê o número M. Esse número será a quantidade de valores ordenados para ser armazenados em um vetor V2. Crie um terceiro vetor ordenado com os valores dos vetores V1 e V2. Por exemplo, aqui o usuário digitou 5. Isso quer dizer que ele vai digitar 5 valores ordenados. Então ele digitou 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Em seguida, o usuário digitou outro valor, 5. Isso quer dizer que vai se criar outro vetor com os valores também ordenados, que tem os valores 0, 2, 4, 6 e 8. Como resultado, foi criado um terceiro vetor que está ordenado com os valores de V1 e V2. Então, esse vetor resultado vai ter os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos criar um programa para resolver esse problema. Beleza, aqui estamos no nosso ambiente. Vamos começar incluindo a biblioteca para ler informações de teclado geradas na tela. Vamos criar aqui o main. Vamos criar uma variável n. Vamos pedir para o usuário informar o valor de n. Informe o valor de n. Beleza, e aqui embaixo a gente vai criar um vetor de inteiros chamado de V1 que vai ter n elementos. Primeiramente aqui vamos ler o valor de n. Então, %d, o que o usuário digitar vai para a variável n. Aqui vamos criar a variável m. Pedir para o usuário informar o valor de m. Informe o valor de m. Vamos ler esse valor. Ler aqui o valor de m. E vamos criar um vetor V2 de inteiros que vai ter essa quantidade de elementos. Beleza, aqui antes de ler o valor de m, vamos ler aqui esses n valores. Então vamos criar aqui uma variável i. Então for i igual a 0, i menor que n e mais. Então os valores que forem lidos vão para o vetor, no caso V1, na posição I. Beleza, da mesma forma aqui, para o vetor V2, vamos fazer um for I igual a 0, I menor que M e mais. Aqui vamos ler um valor e armazenar no segundo vetor na posição I. Beleza, aqui a gente vai criar um terceiro vetor chamado de R para denotar o resultado, que vai ter n mais m valores. E aqui vamos criar uma funçãozinha que vai ordenar, que vai preencher esse vetor aqui R de forma ordenada. Então vou chamar essa função void, chamar o nome dela de intercala. Ela vai receber um int n, vai receber um vetor V1, vai receber um int m, vai receber um vetor V2 e vai receber aqui um vetor resultado R. Beleza, aqui eu vou criar uma variável i, que vai começar em 0. Vou criar uma variável j, que também vai começar em 0. E vou criar uma variável k, que também vai começar em 0. Beleza, a ideia
é a seguinte, a gente tem dois vetores. Vou colocar aqui o primeiro, tem os valores 1, 3, 5, 7 e 9. E o segundo tem os valores 2, 4, 6, 8. Tem 0, 2, 4, 6 e 8. Então a gente quer criar um terceiro vetor que seja ordenado e tenha esses valores. O que é que a gente vai fazer? A gente vai analisar do início aqui dos dois vetores quem é que tem o menor valor. Então a gente vai ver aqui que o que tem o menor valor é o segundo vetor, que tem o valor 0. Então a gente vai copiar o 0 para o vetor resultado. E vai aumentar, ó, o índice do elemento do segundo vetor, já que a gente já pegou o primeiro elemento. Agora a gente vai comparar esse elemento que está no primeiro vetor com esse elemento que está no índice corrente do segundo vetor. Então a gente vê agora quem é menor de 1 e 2 vai ser o 1. Então a gente coloca o 1 aqui e caminha o índice do primeiro vetor para frente. Então agora o índice do primeiro vetor está com 3, está apontando para o valor 3, e o índice do segundo vetor está no índice do valor 2. Então a gente vai se perguntar, 3 é menor que 2? Não, então a gente vai colocar o dado, ó, do segundo vetor, no caso 2, e o índice desse vetor vai para frente, já que a gente já pegou o 2. A gente vai analisar quem é menor, 3 ou 4. Nesse caso é o 3, aí o índice do primeiro vetor vai para frente. A gente vai analisar quem é menor, 5 ou 4. Nesse caso é o 4. Vamos pegar e o índice do segundo vetor vai para frente. Quem é menor, 5 ou 6? No caso é o 5. É o índice do primeiro vetor vai para frente. Quem é menor, 7 ou 6? 6. Aí o índice do segundo vetor vai para frente. Quem é menor, 7 ou 8? 7. Aí o índice do primeiro vetor vai para frente. Quem é menor, 8 ou 9? No caso, 8. Beleza, o segundo vetor terminou. Então a gente vai fazer o que? Os elementos que faltaram para ser analisado do primeiro vetor, a gente vai adicionar o final, que no caso foi só o valor 9. Então essa é a nossa estratégia. O K, ele vai ser o índice do vetor resultado. O I vai ser o índice do primeiro vetor. E o J vai ser o índice do segundo vetor. Então vamos dizer aqui, enquanto o I for menor que o N, ou seja, a quantidade de elementos que tem no primeiro vetor, aqui a gente está analisando se a gente já terminou de analisar todos os elementos do vetor 1. E o índice do segundo vetor, que no caso é o J, for menor que M, a gente está analisando aqui, ó, se a gente terminou de analisar todos os elementos do segundo vetor. Beleza? Então, se isso for verdade, a gente vai fazer o quê? Vai analisar se no primeiro vetor, na posição I, é menor que o elemento do segundo vetor na posição J. Se isso for verdade, a gente vai dizer que o resultado na posição K vai receber quem? Como o elemento do primeiro vetor é menor, a gente vai colocar, ó, o dado do primeiro vetor. E vai incrementar o índice desse vetor. Caso contrário, a gente vai colocar o dado do segundo vetor. Então, vamos dizer que R na posição K vai receber o V2 na posição J e vamos aumentar o índice do segundo vetor. Então, a cada rodada a gente tem que aumentar, no caso nosso K, em 1 unidade para preencher o próximo valor do vetor resultado. Beleza, quando esse while aqui terminar, um dos vetores vai estar sobrando elementos. Então a gente vai identificar aqui quem é que está sobrando elemento e copiar esses elementos para o vetor resultado. Então como a gente vai fazer isso? Enquanto I
menor que n. A gente está analisando aqui, ó, se o primeiro vetor sobrou elementos. Se sim, a gente vai dizer que o nosso vetor resultado na posição K vai ser igual ao V1 na posição I. Aqui vamos fazer I++ e K++. Beleza, vamos analisar aqui embaixo se foi o J se foi o segundo vetor que sobrou valores. Então, se foi o segundo vetor, então o J não chegou a M, que é a quantidade de valores que tem no segundo vetor. Então, a gente vai dizer que R na posição K vai ser igual, vamos pegar os dados do segundo vetor, vamos fazer J++ e K++. Beleza, é isso. Então a gente analisou aqui, ó, os dois vetores, analisou se o dado do primeiro vetor é menor do que o dado do segundo. Se sim, a gente vai colocar no resultado o dado do primeiro vetor. Caso contrário, a gente vai colocar o dado do segundo vetor. E aqui embaixo a gente está analisando se o primeiro vetor sobrou valores. E aqui a gente está analisando se o segundo vetor ele sobrou dados. Beleza, então a gente vai chamar aqui essa nossa função chamada de intercala, que vai receber quem? Vai receber o n, que é a quantidade de elementos do primeiro vetor. Receber o primeiro vetor, vai receber m, vai receber o segundo vetor e vai receber o vetor resultado. Depois vamos imprimir o resultado. Imprimindo o resultado. Beleza, vamos fazer um for i igual a 0, i menor que n mais m, que o vetor resultado vai ter o número de elementos que tem no primeiro vetor mais o número de elementos que tem no segundo e mais. E aqui embaixo a gente vai fazer um printf %d, e aqui a gente vai colocar o que? A gente vai colocar o vetor resultado na posição I. Beleza, e por último vamos fazer um printf /n para deixar o código organizado. Aqui em cima a gente tem a função intercala. Aqui a gente tem o main que pegou o valor de n, leu aqui esses n valores. Aqui a gente pegou o valor de m e leu aqui esses m valores. Faltou só um i comercial aqui no V2. Chamou a nossa função intercala e imprimiu o resultado. Vamos colocar um comando aqui só para a gente ver os vetores. Então, show array. Vamos colocar aqui V1. Vamos colocar também show array. Vamos colocar aqui V2. E vamos colocar também aqui show array. E vamos colocar aqui o vetor resultado. Vamos executar. Aqui, ó. Pedindo aqui para informar a quantidade do primeiro vetor, vou digitar 5 e vou digitar os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza, criou o primeiro vetor e preencheu com os valores que digitamos. Preencheu com os valores 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza, pediu agora o valor de m. Eu vou digitar aqui 5 também. Então foi criado também um vetor m, um vetor V2 com 5 elementos. Criado aqui um vetor V2 com 5 elementos. Então vou ler cada um desses elementos. Vou digitar aqui os valores o que? 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza, vou executar aqui.
Quando a gente executar, ver que o segundo vetor foi preenchido com os valores 0, 2, 4, 6 e 8. Agora a gente vai criar o último vetor, que vai ter 10 elementos. Beleza, vamos criar aqui a nossa função intercala as variáveis i, j e k. Vamos perguntar, i é menor que n? Não, i está em 0 e o n é igual a 5. E o j é menor que m? O j também está em 0 e o m é 5, então podemos entrar. Vamos analisar aqui, ó. Do primeiro vetor, na posição, o elemento que está na posição i. Quem é que está na posição 0? Quem está na posição 0 é o valor 1. Então, ele é menor do que o valor do segundo vetor na posição 0. 1 é menor que 0? Não. Então, a gente vai colocar no vetor resultante o dado que está no segundo vetor, no caso, o valor 0. Então, vamos colocar aqui o dado do segundo vetor e vamos fazer j mais. Então, o j agora está com o valor 1. Vamos aumentar também o k. Beleza, o k também aumentou. Então, isso daqui é verdade, o i é menor que n e também o j é menor que m. Então, vamos analisar o elemento que está no primeiro vetor, na posição i, ou seja, na posição 0. É o 1. É menor do que o que está no segundo vetor, na posição j, ou seja, na posição 1. Na posição 1 a gente tem o 2. Então, 1 é menor que 2? Sim. Então, vou colocar no resultado o dado aqui do primeiro vetor. Então, coloquei aqui, ó, no vetor resultado o dado do primeiro vetor e o índice do primeiro vetor foi para frente. O i foi para 1. Então, K++ para preencher agora o elemento da posição 2. Vamos analisar. Chegamos no final de um dos vetores? Ainda não. Então, o elemento que está na posição I do primeiro vetor, ou seja, na posição 1. Na posição 1 temos o 3. É menor do que o elemento que está na posição J do segundo vetor. Na posição J, o J está com 1. Do segundo vetor, a gente tem o valor 2. Então, se perguntar se 3 é menor que 2. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai colocar o dado que está no segundo vetor. Vamos dizer, ó, que essa posição vai ser preenchida, ó, com o valor 2. E o J vai aumentar, vai para 2. E o K também vai aumentar para preencher a próxima posição. O K vai para 3. Chegamos no final dos vetores. De algum dos vetores, não. Então, a gente vai analisar o elemento que está na posição I do primeiro vetor. Ou seja, na posição 1 é o 3. É menor do que o que está na posição J do segundo vetor. Na posição J, posição 2, a gente tem o 4. Então, perguntando se o 3 é menor que o 4. Sim, então a gente vai colocar um dado do primeiro vetor. Então, colocamos aqui, ó, nosso vetor resultado, o dado do primeiro vetor e fazemos i++. Então, o i agora também está com o valor 2. K vai para 4, a gente vai preencher agora a quarta posição do nosso vetor resultado. Chegamos ao final de algum dos vetores? Não. Vamos analisar o elemento que está na posição 2 do primeiro vetor, ou seja, o 5. É menor do que o que está na posição 2 do segundo vetor, ou seja, o 4? Não. Então, a gente vai colocar o dado do segundo vetor. Colocamos aqui o valor 4 e aumentamos o índice do segundo vetor. Beleza, o K++ para preencher agora o próximo elemento. Chegamos ao final de algum dos vetores? Não. Então, o elemento que está na posição I, que está na posição 2 do primeiro vetor, seja o 5, é menor do que o que está na posição 3 do segundo vetor. Posição 3 a gente tem o 6. Sim, então a gente vai colocar o dado do primeiro vetor e vamos fazer I++. Note que o nosso vetor resultante ele está ficando ordenado. Vamos fazer K++ para preencher agora o próximo elemento.
Chegamos ao final de alguns vetores? Não. Então vamos analisar. O elemento está na posição I do primeiro vetor, ou seja, na posição 3, temos o 7. É menor do que o que está na posição 3 do segundo vetor. Na posição 3 a gente tem o valor 6. Então 7 é menor que 6? Não. Então a gente vai colocar o 6 no valor resultante e aumentar o índice do segundo vetor. K++ para preencher a próxima posição. Chegamos ao final de alguns vetores? Não. O elemento que está na posição I do primeiro vetor, ou seja, na posição 3, temos o 7. É menor do que o que está na posição J, na posição 4 do segundo vetor. Na posição 4 tem os valores 8. Nesse caso, sim. A gente vai colocar um dado do primeiro vetor. Colocamos o valor 7. K++ para preencher o próximo elemento. Chegamos ao final de algum dos vetores. No caso aqui a gente vai testar o I, ele é menor do que o N. O N tem um valor o quê? Tem um valor 5. Então a gente não chegou ainda ao final dos vetores. Porque o primeiro vetor ainda tem um valor 9 e o segundo vetor ainda tem um valor 8. Então não chegamos, vamos entrar. Então o elemento que está na posição I do primeiro vetor, ou seja, na posição 4, temos o 9. É menor do que o que está na posição J, na posição 4 do segundo vetor, ou seja, o 8. 9 é menor que 8? Não. Então a gente vai colocar um dado do segundo vetor e aumentar o J. Então colocamos aqui o valor 8. K++. Então aqui chegamos ao final de algum dos vetores. Sim, chegamos ao final do segundo vetor. Então se a gente perguntar 5 menor que 5 vai dar false. E a gente vai sair do while. Então aqui a gente está analisando. Falta elementos do primeiro vetor para colocar no nosso vetor resultado. Sim. Então a gente vai entrar e vai dizer que na posição K vai receber o valor que está na posição I do nosso vetor, ou seja, aquele que está na posição 4. Tem um valor 9. Então no resultado a gente vai colocar o valor 9. Vamos fazer I++ para ir para 5 e o K++. Então, I agora é 5. 5 menor que 5? Não. Então não temos mais elemento do primeiro vetor para colocar no resultado. Temos elemento do segundo vetor? Também não. O J é 5, 5 menor que 5 não. Então nosso programa finalizou e a gente vai imprimir agora o vetor resultado. Vamos imprimir rapidamente aqui o vetor resultado. E aqui a gente tem o vetor resultado impresso. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.